no estilo do no piscito, no nível de Hokage. O brabo de Konoha vem dessa via rochando no pique da Tsunade. Salve, salve meus queridos adoradores de William Afton, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Estava eu aqui tranquilo arrumando as coisas, preparando, né, para as nossas lives de Pokémon Legends Arceus que lançou aí. Eu tô aqui num hype lascado, quando de repente eu olho pro YouTube, o Core me lança isso aqui. A história completa de Five Nights at Freddy's Security Breach. Agora, eu posso dizer com tranquilidade, eu consigo entender muita coisa da história. Eu sei como começou, eu sei como tá terminando, assim, terminando entre várias aspas aí. Eu cheguei até a fazer algumas teorias do jogo, acertei umas, errei a maioria, mas tudo bem. Joguei, fiz live de tudo. Eu não consigo achar no jogo quase 40 minutos de história. Eu juro pra você, eu estou literalmente muito curioso pra querer entender como o Core tirou 40 minutos de história do Security Breach. De repente, menino Core descobriu algo aí que eu, mero mortal, não consegui ver, eu não consegui entender, mano. Só vamos descobrir quando assistir. Eu quero muito ver isso aqui. Vai que de repente as peças que tá faltando na minha cabeça se juntam agora. Então vem comigo, pega a pipoca, vai ser longo. E vamos lá em 1, 2, 3. Vai! Errei! Vai! Let's have some fun. Tá, eu achei um jumpscare novo aqui. Finalmente, depois de tanto tempo, Five Nights at Freddy's 9 FNAF Security Breach. Vou trazer pra vocês a história resumida de todos os detalhes que temos dentro do jogo, pois, como vocês sabem, aconteceu muita coisa desde o Help Wanted até chegarmos no Security Breach. E também a história do próprio Security Breach é bem complicada e tem muito detalhe em tudo que é lugar. Tem um então, bagulho ali pessoas, vai atrás, ser só mais eu um vi. daqueles vídeos que a gente vai ter que reviver muita coisa e também explicar muita coisa, né? Muita coisa que tem dentro do Security Breach que ficou meio em aberto. Já quero avisar pra vocês que tem algumas coisas que ainda não tem explicação. Então, possivelmente, eu vou trazer explicando em talvez uma DLC quando eles lançarem. E aí eu vou lançar mais um resumo de DLC pra vocês, sabe? Pode tipo, ser vou que o contar a Core história do que vier de vai atualização pegar daqui de pra novo frente. Mas algumas vamos lá, pessoas. Isso coisas aqui é a história anteriores. de Security Breach do que foi lançado e que nós vimos agora, dia 16 de dezembro. Então, pessoas, antes nós vimos vídeos assim, dão um enorme trabalho. O editor sofre pra entregar, mas ele entrega muito bom pra vocês e muito bonitinho. Então, pessoas, dá um gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, que vai ajudar nós aqui bastante. Né, Estamos com o sonho de Papiui? chegar a 2 Beijo milhões pra de você. inscritos. Dá uma força pra gente aqui, pessoas. Por favor, manda esse vídeo pra mais pessoas, caso vocês não tenham entendido a história de FNAF ou as pessoas estão Então, eu perdidas. achando que era do Vocês vídeo, podem mandar que do vai ser um nada, uma resumão propagandão. bem brabo pra vocês. Então, se inscreve, ativa o sino e também deixa um gostei pra nós aí. Então, pessoas, sente-se, acomode-se e vamos lá ver a história de Manda, FNAF Core. Security Breach. Manda pra nós. Antes de nós irmos, eu tenho que dar uns paralelos de explicação. Pois, até onde a gente sabe, e eu já até fiz um vídeo resumindo toda a história de FNAF, esse aqui se passa realmente depois do Help Wanted. Ele não esconde que teve alguma coisa nesse meio tempo, teve várias coisas que aconteceram que teve em outros detalhes, pra você entender algumas coisas. Então é melhor eu trazer um resumão do que aconteceu antes, pra vocês entenderem o que aconteceu no jogo. E também coisas que rolaram, né, antes, né, até do próprio Security Breach, que tá dentro, né, do jogo, explicando para a gente poder chegar nas próprias conclusões e talvez até Então, caminhar agora pro já Into tá the bem Madness, explicado. a próxima continuação de FNAF que vai vir, que é o FNAF 10. Mas vamos lá. Eita, Pra nós! onde nós vamos então lá no passado? Resumindo, Arrumem! teve aquele negócio da Fazbear Entertainment lá na década de 70, 80, e aí aconteceu várias coisas ruins lá. A empresa ficou extremamente queimada naquela época por conta, né, dos assassinatos que rolaram. Tudo isso tá no resumo da história de FNAF, você pode ver com muito mais detalhes lá. Nesse meio tempo, desde a década de 80 até agora, a Fazbear, ela adquiriu uma fama entre as pessoas. Primeiro porque os jogos de FNAF que surgiram do 1 até o Help Wanted, eles estão inseridos dentro do
próprio universo. As pessoas do universo de FNAF jogaram esses mesmos jogos. Tanto que no Help Wanted tem aquele negócio do desenvolvedor indie que espalhou boatos e mentiras pra todo mundo, fazendo como se fossem as lendas urbanas serem reais e serem coisas que a Fazbear está fazendo. Mas na verdade, a Fazbear contratou esse cara pra fazer esses jogos ao decorrer dos anos, pra levar essas lendas urbanas como piadas e também como uma possível história que teria, que as pessoas contam e tudo mais. E que tudo isso é na verdade invenção para as pessoas ficarem acreditando que a pizzaria é assombrada de alguma forma. E aí muita coisa aconteceu entre até os próprios jogos. A gente teve um, entre aspas, fim no Five Nights at Freddy's 6 Pizzaria Simulator, onde lá dentro o Harry Emily, que seria um dos primeiros sócios de todo esse negócio, tenta juntar todos os animatrônicos. Ele também consegue chamar o próprio ex-sócio dele, que acabou morrendo na roupa de Springtrap, lá o William Afton, que virou Scrap Trap. Ele junta a Elizabeth, que é a Circus Baby, que depois virou Scrap Baby. Ele também junta sua própria filha, que morreu na mão do assassino, que é a Puppet, que é a Charlotte. E também o Mutant Fred, que é a junção de várias almas, de várias crianças, que antes era o Funtime Fred, Balora, Bombom e o Funtime Foxy. Juntou-se nesse negócio que era o Energy, depois lá no Sister Location. Eles utilizaram esse animatrônico novo pra sair daquele lugar que eles estavam presos. E o restante desses bichos, né, virou o Molten Freddy. Tudo isso pra eles serem enganados. E o Henry Emily tenta juntar todos os animatrônicos no mesmo lugar. E ele acabou botando fogo em tudo. Tentou pôr o fim nesse negócio todo e na loucura do William Afton. Isso aconteceu alguns anos antes do Security Breach, até antes do Help Wanted, mas por algum motivo, infelizmente é essa justificativa, a Fazbear Entertainment ainda quis continuar lucrando em cima desse negócio. Infelizmente a gente não tem a resposta de quem são os donos desse negócio, mas os donos da Fazbear, ou quem quer que esteja lá dentro ainda, e eu vou chegar na resposta de que não é nada envolvendo o Afton ainda, nem a esposa dele, a gente vai chegar lá. E também pessoas, eles acabaram lucrando em cima dessas lendas urbanas de novo com o Help Wanted. Dentro desse jogo acabou surgindo um vírus, porque eles acabaram escaneando peças antigas, peças vintage, onde lá dentro um vírus surgiu dessas placas que virou conhecido como o Glitch Trap. O Glitch Trap seria o grande vírus que influenciou uma pessoa, que a gente até então chama de Vanny, que ela tem uma máscara de coelha e que ela seria a nova vilã, sendo influenciada pelo passado. Dentro desse negócio do Help Wanted, a gente descobre também que duas desenvolvedoras indies acabaram sofrendo nesse negócio, que uma é a Silver Parasol e a outra é os próprios desenvolvedores do Help Wanted, que acabaram tentando anular esse vírus de alguma forma, mas esse vírus acabou aniquilando a cabeça de alguém, tipo, entrando na cabeça da pessoa, que é a Vanny. E aí então eles tiveram um outro teaser que seria o shopping, aquela coisa toda que a Fazbear tá aumentando cada vez mais. E com tanto dinheiro e quanto mais pessoas interessadas em Five Nights at Freddy's, mais a Fazbear fica viva, mais a Fazbear ganha dinheiro. E aí então ela decidiu fazer um Mega Pizzaplex. Mas até chegar no Pizzaplex aconteceram algumas coisas que eu tenho que resumir aqui pra vocês. Antes de chegar no Pizzaplex, desse desenvolvimento do Help Wanted, tem uma pessoa chamada Vanessa. A Vanessa, ela era uma desenvolvedora, ela trabalhava nessa parte de computação. Ela vai testar o Help Wanted e meio que quando ela testa, esse vírus Glitch Trap entra na cabeça dela e ela acaba se transformando em Vanny de alguma forma. Nesse meio tempo, ela trabalhava na equipe do VR, tanto que ela seria, entre aspas, a personagem principal do Help Wanted. Ela vai pra empresa de celular que eles fizeram, que é o Special Delivery, o FNAF AR, que você vai lá e tem os animatrônicos entrando também, né, pelo celular. Essa bagaça, lá também eles escanearam as placas, mesmas placas que foi pro Help Wanted, foi aqui pro AR, e lá eles acabaram também tendo esse mesma parte do vírus, e a Vanessa foi entrando nessas equipes para tentar encontrar o que esse vírus estava querendo falar e se comunicar com ela. Nesse meio tempo, a empresa começa a fazer algumas pesquisas entre os funcionários e também ver algumas indicações, pois eles estão abrindo a Mega Pizzaplex. Como as equipes elas foram mandadas pela Fazbear para parar os desenvolvimentos e acabaram lançando o que tinha mesmo para o público, independente se estava bugado ou não, e eles acabaram fechando essas equipes de alguma forma, talvez para não dar ruim. E tem até alguns paralelos no Fazbear Frights falando que essas equipes aconteceram mortes, aconteceram assassinatos e o caramba 4. Ainda assim, a Fazbear, com muito dinheiro, decidiu fazer um complexo de diversão, que é a Mega Pizzaplex. E nesse meio tempo, como tem vários funcionários e até dentro dessas equipes, a Vanessa, ela tenta entrar dentro do Pizzaplex, pois ela tá recebendo instruções do homem por trás do ruim desse vírus para ela ir lá de alguma forma. Só que nesse meio tempo, enquanto ela
tá indo lá trabalhar, ela não tem uma posição, pois ela é uma desenvolvedora, ela é uma programadora. E aí ela tem a brilhante ideia de ser uma guarda noturna, tentar vigiar as coisas e vai ser o tempo perfeito, pois como vai ser de noite, ela pode ficar livremente andando pelo lugar, fazendo as coisas delas e explorando o que o vírus tá querendo falar com ela. Mas nesse meio tempo, ela tem até uma surpresa, pois alguém de cima indicou essa mulher pra ela ir pra Pizzaplex. Existe esse arquivo dentro do Security Breach, falando que alguém nomeou ela pra ser guarda noturna, é indicado por alguém que foi redigido, tipo, alguém indicou do alto escalão pra ela ir lá. Ou seja, talvez alguém lá de cima saiba o que tá acontecendo e tá colocando a mulher que talvez saiba do que tá acontecendo também. Ela teve essa indicação. E no meio dessa indicação, ela passa por alguns processos de como se fossem aqueles estágios, sabe? Como se as pessoas fizessem algumas entrevistas pra ver se você é apta para o emprego. Algumas dessas entrevistas vão estar marcadas pelos CDs que a gente descobre com os olhos da Roxane. Depois que a gente passa as coisas de Security Breach, você vai adquirir os olhos da Roxane e você vai poder ver os CDs pelo lugar. Eu chego nisso daqui a pouco. Mas esses CDs, eles vão contar o que aconteceu ainda entre esse meio tempo, o que rolou. E nesse meio tempo, a terapeuta que tá fazendo as coisas junto com a Vanny falando, olha, eu sou da Fazbear, eu tenho que vir aqui te analisar pra ver se você é apta para o trabalho, se você tá tudo bem. E a terapeuta vai passando o tempo e a Vanessa vai trabalhando nesse lugar ainda, tipo, vai fazendo as coisas de guarda noturna. E aí a terapeuta vai falando, olha, a gente achou esquisito que você fez isso, a gente achou estranho uma coisa ou outra e por aí vai. Nesse meio tempo, a Pizzaplex então tá sendo montada e ela acaba entrando como guarda noturna de alguma forma. Ela lá dentro, ela vai relatar alguns problemas, principalmente vindo de alguns dutos e principalmente alguns barulhos, algumas coisas estranhas que estão acontecendo dentro do lugar. Ela tenta avisar e tenta chamar a equipe de ar-condicionado, por exemplo, mas os caras não conseguem replicar e tá vendo muito barulho em vários lugares lá dentro da Pizzaplex. Outra coisa que acaba acontecendo também antes, né, da Pizzaplex surgir, a gente encontrar o Gregory, por exemplo, os caras estão reformando a Roxy Raceway, que é como se fosse uma pista de kart indoor, onde você vai lá competir com a Roxane e tudo mais. Lá embaixo, eles acabam tentando ver algumas coisas que estão, tipo, tá surgindo uns buracos, algumas coisas e tal, né, nessa parte do kart, e eles acabam descobrindo que tem umas coisas lá embaixo, tipo, uns elevadores antigos, umas partes meio esquisitas, sabe, uns negócios meio estranhos, como se estivesse ainda em aberto. E então eles pegam tudo isso e tentam falar pros funcionários pra ou fechar tudo, soterrar tudo, ou ver o que tá acontecendo lá embaixo. Tipo, a Fazbear meio que manda, ó, dá uma olhada aí, mas a gente não se responsabiliza o que for acontecer, tá ligado? A Vanessa, como ela já tá trabalhando lá dentro, ela vai, então, como, né, ainda influenciada, aquela coisa toda, ela vai e acaba entrando dentro desse lugar. Ela acaba ganhando confiança dos funcionários, ela acaba ganhando as pessoas, sabe, tipo, pela lábia, pelo papo, ou pelo jeito dela, não sei. Porque, vocês lembram até do próprio Luiz Cabreira, que ela trocava ideia lá no FNAF R dos e-mails e tudo mais? Era como se fosse um amigo. Na verdade, ela usava o cara como desculpa pra poder conversar com o coisa ruim, né? Com o homem por trás do ruim. E aí, porque até a terapeuta fala, não, eu tô vendo que você tá falando com alguma coisa durante a sua entrada no computador, que você usa e tal. A gente não sabe dizer o que é. Mas ela fala, às vezes eu converso com o Luiz, que não sei o que, não tem nada a ver, ele é só um amigo e tudo mais. Ela fala, não, você tá falando com outra coisa. Você não tá falando com o Luiz Cabreira, você tá falando com outra parada. Porque como ela é guarda noturna, ela tem acesso aos computadores do lugar. E nisso dela ter acesso aos computadores, a própria terapeuta fala pra ela que você tem conhecimento de hacker. Ela sabe mexer em programação e sistema. E com isso ela usa as habilidades dela para colocar o Glitch Trap nesse sistema. Esse sistema é como se fosse uma rede integrada dentro da Pizzaplex que faz tudo funcionar. Eles decidiram colocar o mesmo sistema pra, tipo, organizar os staff bots, organizar os animatrônicos, organizar o que fecha e o que abre. Tudo basicamente controlado por esse sistema dessa rede. Mas o mais importante que vocês precisam saber é, com acesso a essa rede, a Vanessa acabou colocando o Glitch Trap dentro da parte de todo lugar, praticamente, pra ele poder andar solto dentro da rede que tava ali dentro. E nisso, acaba descobrindo que essa rede também tá conectada lá embaixo de alguma forma. Não numa parte de rede, mas numa parte até que elétrica. Tipo, eles começam a detectar as coisas que estão lá embaixo e tem até como se fosse alguma coisa sugando a energia lá pra baixo. E aí então a Vanessa vai verificar e ela nada mais nada menos que encontra o lugar onde o William Afton acabou falecendo. Ou, entre aspas, falecendo, né? Porque o homem nunca morre, né? O homem por trás do ruim, ele sempre volta. Esse lugar é o mesmo lugar da Pizzeria Simulator FNAF 6. Aí então a Vanessa pega,
vai e tenta remontar William o cara Afton de SCP, alguma forma. mano, Ele não só morre. é um resto de cadáver, uma coisa assim meio estranha. E como ela acaba utilizando, né, a parte das câmeras para não ser detectada, e principalmente ela montou uma roupa. Isso é um detalhe muito importante. Como ela montou uma roupa de Vanny, né, como se fosse uma roupa de coelha, meio que as coisas meio que passam desapercebido. Como ela tem sistema de hacking, ela acabou talvez fazendo um sistema dentro dessa roupa dela que ela fica indetectável ou acaba bugando as coisas conforme elas vão olhando, né, sabe? Tipo, a câmera meio que não detecta ela direito, tanto que a própria terapeuta fala, olha, tô vendo aqui um negócio de coelho que não dá pra ver direito e tô ouvindo você falar, é meio esquisito o que tá acontecendo, eu não sei direito, mas dá pra ver que tem uma roupa de coelha. Muito provavelmente a Vanessa andando como Vanny. Como ela é guarda noturna, quem teria que verificar é ela mesma. Então, tipo, ó, não aconteceu nada, é só um bug na câmera. Ela vai lá então como Vanny. Por quê? Isso também fica tranquilo pra ela poder ir lá embaixo, pois não tá só o homem por trás do ruim lá embaixo. Tem também uma outra criatura chamada Blob. Blob é a junção do Molten Fred, da Chica, do Bonnie, da Mangle, de tudo que é animatrônico que já passou em Five Nights at Freddy's e que teve alguma alma. Até a Baby tá lá no meio, a Puppet tá lá no meio. Tudo que é animatrônico que, entre aspas, teria uma criança, né, que teve uma alma dela ali dentro, acabou também sendo atraída pra esse lugar. Como o Blob, essa criatura já com várias almas dentro dele, e ele é esse bicho caótico, né, ele talvez ficou como o bicho principal, tanto que é a cara do Funtime Fred, mas o restante são outras almas de outros animatrônicos, até do FNAF 2, por exemplo. Então, quando o Harry montou aquela armadilha, não foi só os animatrônicos que nós vimos, tipo Scrap Trap, Scrap Baby, Lefty e o Molten Freddy. Ele acabou também chamando outros bichos, outras coisas que também queriam se alimentar dos remanescentes. Aí eu vou ter um vídeo que eu vou explicar o que é esse negócio de remanescente, que são as almas das crianças. Mas dando um paralelo muito assim, sabe? Só pra vocês entenderem. É como se fosse a alma dessas pessoas, né? Das crianças que acabaram morrendo ao longo dos anos. Pro remanescente continuar existindo, ele tenta se devorar de outros remanescentes ou da agonia que esses remanescentes geram. A agonia é basicamente um outro tipo de líquido, um combustível assim, entre aspas, que quando uma alma é torturada, ele acaba sangrando e vai sangrando, sangrando, sangrando até morrer. É por isso que tem alguns animatrônicos que estão com os olhos vermelhos, que seria a cor dessa agonia, e outros que foram apagados, pois a alma desses bichos já foi completamente devorada. E aí a gente não sabe, tipo, se a pessoa já foi pro outro lado, né, pro além, caramba, ou a pessoa tá presa ali dentro, mas ela já não tem mais controle de nada, porque se vocês verem, o Blob é só um montoado de ferro, de bicho, de animatrônico, só existindo, e ele não consegue nem se mover por talvez a quantidade de almas que tem ali dentro, tanto que nem tem fala dele dentro do jogo. Mas voltando, o Glitch Trap ainda vai colocando instruções e também mexendo na Pizzaplex de alguma forma. O primeiro animatrônico que caiu por conta disso, muito provavelmente foi o Bonnie. Bonnie, ele era pra ser um dos grandes animatrônicos da Pizzaplex, ao lado de Roxane, Glamrock Chica e Glamrock Freddy, mas talvez ele foi o primeiro a ser infectado, pois ele acabou andando para vários lugares, principalmente pro Montgomery Gators. Eles já tinham a ideia de fazer o Montgomery de alguma forma, mas o Glamrock Bonnie tava andando por esses lugares meio que estranhos. E ele tava se comportando de um jeito muito esquisito. Não, pera, pausa. Mano, que bizarro isso, porque esses textos a gente leu tudo em live e eu ficava me perguntando, gente, mas cadê o Bonnie? O que esse texto tem a ver? Nossa, tem uns... Mano, e agora com o Corey contando, irmão, a cabeça do Corey funciona de outra maneira, velho. É outro universo. Velho, que sensacional. Tá, até o momento tá beleza, estamos seguindo a linha. Vai. Esquisito. Até que chegou o fatídico dia que o Glamrock Bonnie bugou inteiro. E muito provavelmente foi ele indo lá na parte do Montgomery que acabou bugando ele de alguma forma. Tem alguma parada lá dentro que a gente não achou no jogo, mas tem algo lá que fez o Glamrock Bonnie bugar de forma absurda. Tanto que eles acabaram removendo o Glamrock Bonnie de circulação. Não se sabe se o Glamrock Bonnie atacou uma criança ou se ele pegou e tava tão avariado que ele ficou viciado em algum lugar, ou o vírus Glitch Trap tentou
tentou entrar na cabeça dele e acabou fazendo ele bugar inteiro até o ponto de ele atacar alguém. Nisso a Fazbear então decide remover ele de circulação e eles substituem o Glamrock Bonnie pelo Montgomery. Então é por isso que aconteceu essa troca. O Glamrock Bonnie foi completamente excluído do negócio. Tanto que até o Glamrock Freddy vai lembrar da época, né, que tinha o Bonnie. O Bonnie era um cara bem legal, assim. É meio esquisito que os animatrônicos, eles têm muita personalidade. Eu já vou chegar nisso daqui a pouco. Mas também é questionado pelos próprios clientes do lugar, que o Glamrock Bonnie, né, ou o Bonnie no geral, tá sendo banido do lugar. Pode ser que o Bonnie tenha feito realmente alguma coisa que a gente não viu. Talvez ele atacou uma criança, a gente não sabe. Mas tem ainda o boliche do Bonnie, que existe, mas eles estão limpando as coisas lá. E tem até o palco do Bonnie, que ficava lá de alguma forma também. Ele fazia apresentações lá. Aquilo foi desativado também. Então, muito provavelmente, o coelho foi o primeiro. E essas peças que aí acabaram jogadas na Parts and Service foram colocadas para serem usadas no Homem por Trás do Ruim. Foi aí que a Vani pegou esses pedaços e foi lá e ficou utilizando ele lá. Agora acontecem vários paralelos que pode parecer um pouco confuso pra vocês entenderem. Então eu vou tentar explicar em ordem, mas não quer dizer que aconteceu primeiro e depois aconteceu o segundo, tá? É só explicando que a Vanessa / Vani acabou tendo mais entrevistas com as terapeutas e as terapeutas acabaram sumindo. Elas desapareceram de alguma forma dali de dentro. Mas uma coisa interessante que começou a acontecer na cabeça da Vanessa e que as terapeutas acabaram descobrindo é que ali dentro ela tem uma história pré-montada, como se fosse o passado dela. E outra terapeuta vai falar assim, mais pra frente: essa história não faz sentido que você tá me contando. Não tem o porquê disso tá acontecendo. Isso é mentira. Eu fui atrás do seu passado, da sua família e tudo mais. E sua família são pessoas boas, são pessoas excelentes. E você tá falando que seu pai era um cara horrível, que sua mãe era horrível, que seu pai batia na sua mãe, os negócios assim. Sendo que não. A verdade é que seus pais eram ótimos e que você sempre foi a filha querida deles. Não tô entendendo de onde você tirou essa história. Muito provavelmente por influência do Glitch Trap na cabeça dela, ela está começando a ter como se fosse lampejos, ou seja, algumas iluminações de memórias desse vírus muito louco e até de um pouco do Golden Freddy. É o único chute que eu tenho, porque ela tá lembrando a história do que aconteceu com o próprio Golden Freddy. Lá no passado, essa história é a seguinte: o William Afton, tanto que fala que o nome do pai da Vanessa... Peraí, ou pode ser alguma coisa dando referência a um passado do William Afton. Porque até o momento, ninguém sabe o que caceta aconteceu com esse cara pra ele ficar leleco. Se ele tá dentro dele como Glitch Trap, e nós sabemos que o Glitch Trap é o homem por trás do ruim, pode ser memórias do William Afton quando mais novo, quando criança. Sei lá. Pode ser. Não carte essa possibilidade, mas vambora, vai. E a Bill, e aí eu descobri que Bill e Will é um apelido até meio que comum. Pra quem é o William, recebeu o apelido de Bill, como se fosse um erro ortográfico. Talvez seja por aí que o jogo tenha andado. E aí então, o William Afton, ele acabou separando da esposa. A esposa cobrava as coisas, fazia muita coisa, fazia, sabe, umas paradas meio estranhas. Tanto que tem até um áudio deletado de uns staff bots, que tem umas referências, falando que a mulher cobrava muito ele, fazia muita coisa com o staff bot principal, o staff bot pai. I am home. You're home early. I quit my job. What about the children? We have a down payment on a new closet. I do not know what I was thinking. I was compelled to leave my post. This is no longer working. I am leaving. Do not go. May you be happy in the life you have chosen. E aí então, ele vai e começa a fazer a caveira da mulher, tipo, começa a falar mal dela e briga até pra ter um divórcio, e ele consegue o divórcio. Ele consegue convencer tanto o juiz de que ela é meio louca, de que ele tem que cuidar das crianças, que a mãe é uma pessoa horrível que não vai saber cuidar, e por conta disso, da vida dela ter sido arruinada, ela faz o cosplay de Sayori. Então, isso não é da mãe da Vanessa, porque a própria outra terapeuta fala, mas isso não aconteceu, sua mãe tá viva. Então isso é a história de quem? Isso é a história do menininho que a gente conhece muito bem, Golden Freddy, criança chorona, tentando relembrar as coisas. Caraca, ou até do próprio William, falando paralelo do que aconteceu no passado e tudo mais, que rolou. Então, a mulher do Afton não é dona da Fazbear. Ela já foi embora há muito tempo.
tempo. Ela já fez o cosplay de Sayori lá na década de 80. Então ela não tem como ser dona desse negócio inteiro. E não tem como ser mais outra pessoa dos Zeftons, porque todos eles morreram praticamente. Então fica aqui o fim dos Zeftons praticamente. Tanto que tá até representado naquela parte lá do esgoto, que tem lá a Glamrock Chica, aquela parte lá do esgoto que a gente vai correndo pra cima e pra baixo. A gente acha que foi a Vene que montou, porque ela começou a ter esse paralelo da família. E aí tem esse easter egg muito doido, onde tem a mulher ali. Essa mulher de cabelo azul seria a mulher do William, muito provavelmente. Tem... Caraca, velho, que muito louco. Mano, quando eu vi isso aí, velho, tá tudo em live, mano. Se você não viu, tá o jogo completo. Que bizarro, velho. Vai, segue. Tem um menino vestido de uniforme da Fazbear, que seria o Michael. Tem uma ali de Chuquinha, que seria a Baby. E tem um outro filho sem cabeça, que perdeu a cabeça lá no FNAF 4, né? E o outro com cartola, que seria o William Afton, o grande mago por trás do ruim, véio, que sempre volta desgraçado, não morre nunca, praga do inferno. Nesse paralelo louco, existe também o fator de que várias outras crianças começaram a desaparecer. Tanto que tem clientes dentro dos arquivos, né, que você encontra da Pizzaplex, que falam, gente, a gente sabe o que vocês fizeram no passado. Várias crianças desapareceram. Como é que vocês ainda têm coragem de reabrir com tanto de processo que tem na cabeça de vocês? Como é que vocês têm coragem disso? Também. Tanto que é esse um dos principais motivos que a gente chega agora no menininho Gregory. Gregory muito provavelmente foi atrás do que aconteceu com alguns amigos dele. Tanto que ele vai até ter um jornal lá ao final que ele vai lembrar. Tipo, ó, os amigos que eu tinha aqui e tudo mais. Ele vai lá e dorme e várias crianças começaram a desaparecer ainda em volta da Pizzaplex. Existe alguns sinais de que o Glamrock Freddy sabe disso e até o próprio Gregory sabe disso. Mas infelizmente alguns desses diálogos foram cortados do jogo. Mas ainda dá a entender que isso aconteceu e que os dois sabem do que tá rolando. Tipo, tem alguma merda acontecendo aqui. E a merda provavelmente é que várias outras crianças começaram a desaparecer de novo. Não só crianças, mas talvez pessoas. Porque as terapeutas também sumiram. E talvez outros funcionários. O que aconteceu? Deve ter acontecido uma chacina. Meu Deus, essa mulher em 2 anos fez muito mais que o William Afton e em 30. Mas tudo bem. É aí então que chegamos no nosso menininho Gregory. Ele, protagonista principal do jogo, entra nessa bagunça toda pra ver o que tá acontecendo e muito provavelmente tentar desvendar os mistérios da Fazbear Entertainment. Ele encontra uma ajuda de um amigo principal, também protagonista, Glamrock Freddy. Mas, no meio de uma apresentação do Glamrock, tava lá ele, a própria Roxane, Glamrock Chica e o Montgomery fazendo uma apresentação pra galera no meio do palco lá da Pizzaplex. Ele acaba bugando. Isso muito provavelmente é a influência do próprio Glitch Trap, tentando influenciar esses animatrônicos a pegarem as crianças de alguma forma. Então essa mesma programação que acabou colocando, tipo, esse vírus na cabeça da Vene pelo VR, acabou afetando os animatrônicos também a tentar capturar as crianças de alguma forma. Muito provavelmente o Gregory ia ser uma dessas crianças, mas ele tentou agir primeiro e falar, essa Fazbear aí é meio sus, eu vou lá ver o que tá rolando. E nesse meio tempo do desespero que acontece, do Glamrock bugando, as coisas acontecendo, o bagulho caindo e tudo mais, o Gregory, ele vai e se esconde dentro do Fred, porque ele precisa ver o que tá acontecendo, ele quer tentar ver o que aconteceu com os amigos dele. E aí então, quando ele vai e acorda, ele já tá no quarto com o Glamrock Freddy, e aí a história praticamente começa com os dois. Eu não tô zoando, foi meia hora pra eu explicar tudo o que aconteceu, e só agora que a gente entrou mesmo no jogo. Nisso nós descobrimos que os outros animatrônicos também estão avariados, eles estão agindo de forma estranha, eles não eram pra estar, tipo, pegando a criança e matando ela, ou tentando ir pra cima dela com um louco. Eles eram pra estar tentando auxiliar a criança a sair da Pizzaplex de alguma forma. Nisso tem a Vanessa, que o Gregory também acha sus, pois ela age de uma forma meio esquisita. E o Glamrock, como ele acabou tendo essa variação, né, acabou tendo esse bug, ele foi desconectado da rede. Então ele não sabe dizer direito o que tá rolando ou tá percebendo. Como ele foi desconectado e ele tá todo meio bugado ainda por causa disso, ele tá pensando por si só. Eu falei que os animatrônicos, eles têm uma personalidade muito forte, o que é um pouco esquisito, porque ou é uma programação muito avançada ou tem alma dentro deles, mas a gente não tem certeza disso ainda. Só falando que a programação chegou a tal ponto de que, tipo, o Glamrock Freddy mesmo conversa pra você pra caramba, tipo, é quase uma pessoa mesmo trocando ideia. E nisso, o Glamrock Freddy vai tentando escoltar a criança até a saída, mas dá meia-noite, e aí a criança tá presa. E aí vai lá, ó, você tem que ficar até 6 horas da manhã, que aí os portões abrem, ou a gente tem que procurar outras saídas. Nesse meio tempo, a gente conhece outros animatrônicos, o próprio Sun,
Sun Drop e o Moon Drop. Eles são meio loucos assim, mas é o mesmo animatrônico com duas personalidades, o que é muito incrível. E a gente vai passando por vários desafios, tipo assim, a gente tem que tentar pegar alguma coisa pra consertar o Fred. O Fred, ele tá fora da rede, então a gente precisa pegar os Security Badges. Então você tem que ir em alguns lugares que você pega esse badge, né, como se fosse distintivo meio fácil, pra você poder ter acesso a outros lugares e reconectar o Fred na rede, pro Fred poder ter mais funções e ver o que tá acontecendo também, e o Fred poder te ajudar mais, até chegar no ponto onde o Fred é reconectado na rede de uma vez só, e aí o Fred vai jogando várias informações. Olha, agora eu sei o que tá acontecendo, a Vanessa realmente tá esquisita, tem coisas que estão sendo deletadas, eu não sei direito o que tá acontecendo, mas com isso, com essa parte que o Fred tá chegando perto, o Fred também sofre vários danos, ele sofre várias coisas ao decorrer do tempo. Pô, a bateria tadinho, dele é Fredão. uma bateria de iPhone, vai acabando muito rápido e a gente precisa consertar ele pra poder continuar e também pra achar as outras saídas. Algumas outras saídas estão bloqueadas, então a gente tenta consertar o Fred na Parts and Services, já que ele tá avariado e tudo mais, mas é claro que vem Vanessa e Vene nessa parte muito importante. Ela vem pra cima porque tá vendo que você tá tentando consertar o Fred e talvez isso impeça dos planos dela e de você descobrir mais coisas dentro de todo esse complexo muito doido. É justamente nessa parte que o Fred, ele até fala pro Gregory, cara, a gente não é capaz de machucar as pessoas, tem alguma coisa diferente acontecendo, né, na programação dos animatrônicos que tá fazendo eles serem desse jeito. Mas aí o Gregory, ele fala, eu quero fazer vingança. Ele chega e fala, olha, a gente vai derrubar esses animatrônicos, se a gente conseguir pegar os pedaços deles de alguma forma, a gente coloca dentro de você e você fica tunado, né? A gente vai te melhorar e também isso ajuda pra destrancar outras partes do jogo. É uma coisa meio necessária. A gente vai ter que enfrentar o Montgomery, a Glamrock Chica e a Roxane pra gente poder montar o Fred e ficar A Roxane, eu só 100%. senti Tanto que falta isso do também é kart. necessário pra gente pegar o final que tá sendo contado como final canônico. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Nessa hora você pode escolher ir pra a Phaser Blast ou pro Montgomery's Gator. Independente do que você escolher, você pode ir lá e pegar a pistola, que você tem que dar um tiro na cabeça dos animatrônicos pra eles pararem, ou pegar a câmera lá do Montgomery e também comecei fazer, pelo sabe, Montgomery, foi a melhor flash coisa que eu enorme fiz, que mano. trava os animatrônicos, principalmente os que vêm. O Montgomery não dá pra ser afetado pela câmera e muito menos pelo laser, já que ele tem um óculos que reflete isso, tipo, impede da programação dos olhos, Rock and né, roll. serem afetadas por essas luzes. Independente do que você escolher, você vai começando a tunar mais e mais o Fred. Então, tipo, se for na Phaser Blast, você pegou algumas coisas lá, mas na Phaser Blast tem uns negócios interessantes. Você começa a descobrir que lá em cima tem como se fosse um arcade meio suspeito, um arcade meio sus. E nesse fliperama muito do esquisito, tem também uma parte escrito Vene. Seria uma parte como se fosse um refúgio de alguém. E aí, até o Glamrock Freddy faz, né, um Sherlock Holmes. Tipo, ó, você tá vendo aí, Vanessa e Vene, né? Vanessa Bunny, né? Não deve ser uma coincidência. E se você for pro Montgomery's Gator Golf, você vai ter que passar pelo Mazer Size, fazer toda a parte do Mazer Size, buscar a parte das peças e tudo mais. E depois tem a batalha contra o Montgomery. O Montgomery, você vai ter que enfrentar ele naquelas bolinhas e tudo mais, atirando pra cima. E você vai jogar como se fosse um balde em cima dele. Tanto que tem até um arquivo falando que o Montgomery, ele já tentou parar esse balde de alguma forma e isso destrói ele completamente. É essa a pista e várias outras pra gente poder enfrentar o Montgomery e pegar as garras dele. Então você vai lá na Parts and Service e vai melhorando aí- o Fred. aí é o game Outro detalhe mesmo. mega importante que indo pra Phaser Blast, você destranca a parte da Chica, onde você vai lá pegar o boliche, você abre e pega, né, como se fosse o bilhetinho do boliche, e lá dentro você acha um Monty Mystery Mix, que é tipo como se fosse uma comida que a Chica, ela adora, ela devora essa comida pra caramba, e você coloca lá no compactador de momento lixo foi tão embaixo da bom. cozinha. Aí a Chica, ela é como se Eu fosse uma fiz isca, chiquinitos esse dessa Monty galinha. Mix, você coloca lá, e aí você vai e você destrói a Chica nesse processo. Mas você pega o bico dela e nessa coisa ela fica louca e vem pra cima de você mesmo ainda toda quebrada. Então basicamente você pode escolher entre Montgomery e Chica, né, Phaser Blast, e você vai pegar um dos dois, ou a câmera ou a pistolinha. Mas depois disso, obrigatoriamente você vai enfrentar a Roxane, que vai chegar até às 6 da manhã. Chegando lá na Roxane, a gente também tem uma parte como se fosse uns negócios de salão de beleza, aquela coisa toda, e ali tem o primeiro Princess Quest. O Princess Quest, se vocês lembrarem, é um minigame que surgiu de um jogo de celular, né, muito conhecido, que é a versão do Help Wanted para celular. Tinha alguns bugs que você podia acessar e tinha esse minigame lá dentro escondido. O minigame é a mesma coisa, é como se fosse uma
menina que chega até onde tem um Eu ruim, um joguei absurdo, o né? Um primeiro, eu negócio achei o atacado. primeiro, E mas eu não aí é cheguei um a terminar. amálgamo de glitch trap. É a mesma coisa que a gente já viu na versão de celular do Help Wanted. E aí, só que agora a gente tem o Princess Quest 2 e o Princess Quest 3. Ou seja, o negócio continua. E aí você vai também enfrentar a Roxane. Você tem que consertar um dos bots que tem aquela cabeça como se fosse, sabe, solta, que eles são totalmente montados, mas a cabeça de um deles tá avariada. E só tem um botzinho sem a cabeça. Você pega a cabeça do piloto de kart. Porque Esse foi o maior susto que eu tomei no jogo inteiro e eu não tô nem zoando. Esse pulo foi o maior susto que eu tomei no jogo inteiro. Mano, que ódio que eu tenho dessa cena. Puta, meu coração subiu e desceu, velho. Cê é louco. Vai! você é uma creonça e não consegue dirigir por si só. Aí nós vamos lá no Fastcade e consertamos lá. E lá enfrentamos o Music Man, o brabo DJ Music Man, enorme. E ali a gente vai enfrentando, Será passando as braba. coisas, enfrentando pra caramba as tretas lá de restaurar energia e tudo mais. E nesse lugar também uma coisa muito importante que a gente descobre é que tem o Princess Quest 2. E ali a gente já tem como se fosse algumas pistas de pizzaria, talvez seria alguma coisa vinculada realmente a alguém, tipo tentando se libertar, ou tentando tirar essa coisa, né, da influência desse coelho do mal de dentro da pessoa, ou não sendo mais contaminado por ele de alguma forma. Enfim, consertando a cabeça, voltamos para Roxy Raceway, colocamos, né, no kartzinho bonitinho e vamos com o Gregory pra pista. A Roxane, ela é viciada em correr, ela é viciada naquele kart, só que aí o Gregory, ele chega perto da Roxane e quando ela vai pra cima, ele pula do kart e o kart vai de cara na Roxane, destruindo todo o rosto Jumenta! dela. E aí nós conseguimos pegar os olhos da Roxane. Esses olhos, eles são loba especiais, burra. porque a gente consegue ver coisas que até então a gente não viria, ver através da parede, ver coisas especiais e principalmente os CDs que estão escondidos por todo o Pizzaplex. Mas também, igual o Glamrock Chica e até o Montgomery, ela não quebra de vez, ela fica toda variada, né, toda withered, melhor dizendo, e ela vem pra cima tentando te matar. Depois da gente consertar o Fred, colocando os olhos da Roxane nele, a gente pega, né, o upgrade e vai chegar até às 6 da manhã. Chegando às 6 da manhã, dependendo do que você fez, você vai pegar alguns finais diferentes, porque aí agora fica liberado pra gente poder ir pra algumas das saídas, principalmente. Como eu já trouxe o resumo dos finais, eu vou resumir mais ainda, né? E lá eu trouxe com mais detalhes, mas aqui você pode acontecer o seguinte: se você fez o Phaser Blast, vulgo Glamrock Chica, e depois a Roxane e foi para algumas das portas, seja a porta principal, ou a porta do teto, ou a porta das docas, você pode também escolher a opção dos finais da Vene, quando dá 6 horas da manhã. Você pode também escolher fugir por esses lugares também. Você pode escolher fugir pela porta da frente, e aí a gente descobre o final do Gregory, né, vendo ainda as crianças aparecidas, e você corre, mas não tem como você fugir, a Vene vem atrás e mata o Gregory. É isso que dá a Gregory, entender. rodou. Outro final das docas, que é o final mais louco, onde a gente vai com o Glamrock Freddy numa aventura muito louca, andando de van, né? E aí o moleque Melhor final, faz velho. um negócio de bateria lá, Melhor enfia a final, bateria de digo carro mesmo. no Fred, o Fred liga e continua a aventura, o bagulho muito louco. E aí tem o final que a gente foge pelo terraço. E esse final é o mais enigmático e que começa a dar pistas de que realmente teriam duas pessoas. Vene e Vanessa não seriam a mesma pessoa. Talvez chovendo. seria tipo Vene, e aí ela é influenciada mesmo pelo Glitch Trap, e a Vanessa seria uma guarda também ali, parecendo, colocando as coisas, e conheceria essa Vene de alguma forma. Seriam duas irmãs? Seria... Pausa. Eu não sei ainda porque não tá confirmado, mas teve treta minha, que agora eu não lembro qual que era o nome do inscrito, ou era inscrito, eu não lembro quem era, mas brigou comigo, e eu falando, cuidado que eu tenho quase certeza, olha, tem tudo pra ser duas pessoas, não que não é, que não é. Eu tava esperando esse chupa desde o começo desse vídeo que eu falei, vou esperar, então agora eu vou mandar. Chupa! Eu acho que eu estou certo. É um chupa meio eu acho. Não sabe-se ainda, mas que é duas, mano. Eu sabia bem antes de... Ah, acredita em mim, velho. Se tem alguma coisa que eu acertei nessa bagaça, acho que foi isso.
Vai. Alguma outra coisa, não dá a entender porque esse final do terraço parece duas mulheres, é claramente duas pessoas. Uma caiu, né, por conta da luta com o Glamrock Freddy, e a outra tá no terraço queimando tudo. É estranho, parece que são duas pessoas. Não sabemos, eu não tenho como confirmar ainda muita coisa. Mas depois também você pode escolher os finais da Vayne, caso você fez o Phaser Blast. Caso você fez o Princess Quest 1 e 2, você vai de volta pro Phaser Blast, onde a Vayne está, e ali ela desmantela o Fred, ela desmonta ele inteiro, e você sai correndo dela no meio lá das coisas, sabe, escondidas, e você chega aonde ela tá escondida naquele covil, e tem dois finais que você pode fazer. Esse final já é o pior, né, de desmembrar tudo. Você pega, né, e o Gregory grita: desmantelem a Vayne, desmembrem ela. E os robôs vão lá e picotam a mulher no meio, basicamente. Vão lá e trituram ela da mesma forma que fizeram com o Fred. E aí tem o outro final do Princess Quest, que é contado como o melhor final do jogo. Você passa do Princess Quest 3 e você vai enfrentando basicamente os cenários do Help Wanted. Você tá libertando a cabeça da Vayne das influências, melhor dizendo, do Glitch Trap que fez na cabeça dela. Ali é como se fosse um vírus alocado ou algo do tipo que libertaria a Vayne dessa influência do homem por trás do ruim. Você passando por ali, passando por esse segredo, aparentemente a Vayne, ela automaticamente sai do transe que ela tem do bicho, sei lá, do que tá acontecendo, e ela sai também do shopping e você ainda salva a cabeça do Glamrock Freddy, e os três terminam no final um tanto quanto estranho, pois todos os finais que terminam nessa colina, né, que vai também acontecer de novo, parece muito a colina do FNAF 6, mesmo final que teve aquelas tumbas, né, aquelas lápides que a gente viu das 5 primeiras crianças, inclusive Golden Freddy ali no fundo, ou a Charlotte, a gente não sabe direito. Mas voltando, depois disso você pode pegar esses finais e também o final, onde você vai às 6 da manhã e você faz a outra parte, seja o que ficou do Montgomery ou da Glamrock Chica, tanto faz. Você vai pros dois e você completa o Fred de vez, pegando todos os power-ups dos três amigos, né, dos outros três animatrônicos. Você vai então nesse elevador que tem lá escondido lá da Roxy Raceway, que eu falei lá no começo do vídeo, e aí lá embaixo o Glamrock começa a falar: olha, eu já tive aqui antes, ela me trouxe aqui e eu não era eu estava sendo controlado por alguma coisa que eu não sei o que é. Aparentemente esse Glitch Trap não tem tanta força, né, o vírus, melhor dizendo, para controlar os animatrônicos 100%. Talvez ele conseguiu com os outros, mas com o Fred faltou ainda, talvez, infectar toda a inteligência artificial dele. Mas o importante é, a gente tá no lugar, basicamente chega lá, Freddy Fazbear Pizza Place é o lugar do FNAF 6, a Pizzaria Simulator. Sim. Indo lá embaixo a gente encontra o tal do Blob, e aí a gente tá dentro do Fredão, e aí finalmente a gente tem um embate, a gente vê a coisa mais atacada do mundo, que é o homem por trás do ruim, de volta. Ele tá ali, depois de todos os esforços da Vayne de recuperar o bicho, de recuperar as coisas, fazendo com que ele voltasse a ficar vivo, ainda com energia, colocando um novo esqueleto e os restos mortais desse cara, ainda nesse animatrônico, e ele tentando existir de alguma forma. Como o Glitch Trap, né, que é o William Afton, e ele tá conectados nessa rede nova, ele tenta possuir o Fred, já que o Fred agora voltou a ficar conectado, e não falei pra vocês lá nas 3 da manhã que você faz isso. Quando ele tenta fazer isso, ele tenta controlar o Fred de 100%, já que agora a conexão é muito mais rápida, né, aquela coisa tá muito mais perto, e o Gregory tenta impedir, botando fogo no homem por trás do ruim de novo. Acontece uma batalha, todos os outros animatrônicos aparecem, até o Blob, aquele bicho lá em cima, vê que tá tendo movimento, e ele vem pra cima também, e aí depois de várias torradas que você enfia no Glitch Trap, né, na verdade, o Burn Trap, que agora é a nova versão do Scrap Trap, e também Spring Trap, homem por trás do ruim 4, a gente pega e sai correndo, com tudo sendo desmoronado lá naquela parte de baixo. O Blob impede do Spring Trap vazar, né, sair correndo de alguma forma, e aí então a gente tem o final, onde tem o Glamrock Freddy e o Gregory sentados, olhando pro horizonte, né, como se fosse também aquela colina, igual do FNAF 6. E aí então terminamos Five Nights at Freddy's Security Breach. Mas é claro, pessoas, tem muitas outras coisas, muitos outros detalhes, muitas outras dúvidas. Eu tentei resumir tudo o que tem no jogo de história, ainda tentando dar um paralelo do que aconteceu pra vocês entenderem tudo que tá rolando nesse vídeo enorme. Obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Caraca, muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda nós a chegar a 2 milhões de inscritos. Tamo na luta aí. Obrigado, povo. Me despeço de vocês e até a próxima. Acho que acabou, né? Não vai ter nada aqui pro finalzinho, não, né? O Corey não é desses, né? Né, Corey? Tá, vou pausar. Mano, eu não vou mentir.
pra vocês. Eu coloquei play nesse vídeo pensando como que tirou 40 minutos praticamente de um jogo, sendo que a história completa de Five Nights deu o mesmo tempo, sendo que eu não... se eu fosse fazer uma história, falar, resume FNAF Security Breach aí, daria 10 minutos. No resumão, sem entender nada. Caraca, Corey! Mano, muita coisa que eu tava em aberto, deu uma fechadinha. Deu, beleza, uns textos que eu ficava zoando, falava, mano, não dá pra entender o que é. A das bonecas lá no bueiro da Tica, eu chamo de bueiro, porque aquela galinha lá é um lixo. Mas enfim, eu parei lá, fiquei zoando aquelas bonecas e faz sentido, pode não ser, pode de repente não ter nada a ver. Mas faz muito sentido, um tá sem cabeça, ter a... Mano, bizarro, só isso que eu digo. Tem muita coisa fora, tem muita coisa que é reciclada dentro de Five Nights, que pode simplesmente ser jogada fora e fazer uma nova, mano. Sei lá. Mas o próximo Five Nights tem que aprender com o que aconteceu com o Security Breach, fazer a essência do FNAF de volta e fechar, mano, todas as dúvidas, se conectar. Corey, ficou insano demais, mano. Parabéns pelo trabalho. Editor, parabéns pra você também. E é isso aí, mano. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. É nóis. Falou!